Eita! Maria! Meu Deus! Olha o que eu achei! Fazia tempo, rapaz, que eu tava atrás. Oh, que coisa boa! Rapaz, eu tava ali arranhando o barro que eu vi, mas menino. Deixa eu cortar aqui, rapaz, ó. Já tá me dando água na boca. Tá um negócio bom da gota. Olha aqui, ó. Ô, delícia. Eita, menino. Olha pra isso aqui, rapaziada. Você tá doido, mano? Isso aqui, se você passar muitos dias de fome, pegar assim na mata assim, pode comer isso, você escapa, viu? Se não tiver água também, que aqui é uma planta totalmente que tem água. Ô, delícia. Vocês estão doidos. Chama que eu tô por cá.